Oi, gente, a paz do Paz do Senhor. Senhor, A os paz do irmãos. Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma leitura bíblica diária. E hoje eu vou dar a palavra para minha mãe para ela falar aqui e administrar esse início. Nós vamos ler a parábola do bom samaritano. O Miguel vai falar um pouco, eu, o Gabriel, né? E se Deus tocar no meu coração também vou falar um pouco, mas eu até ia ler aqui o meu texto, mas eu vou pedir que o Gabriel leia da Bíblia dele o texto da parábola do bom samaritano. A partir do versículo Do 29. 29 até o 37. Diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: Em que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Tremendo, né? Essa palavra é Glória a muito Deus. maravilhosa. Eu frisou bastante aquela parte ali que fala da íntima compaixão que ele sentiu por aquela pessoa estranha para ele. E eu gostaria que o Miguel falasse um pouco sobre o que você sente, meu filho, sobre essa palavra, o que você acha dessa mensagem. Pode falar o que você quiser, tá, meu amor? Como Deus disse pra gente ir fazer o mesmo, e cuidar das pessoas que estão precisando, cuidar das pessoas que estão necessitando de cuidado, necessitando de ajuda. E ir lá e Socorrer, né? socorrer as pessoas que foram atacadas pelo mal, atacadas pelo inimigo, pessoas que estão precisando de ajuda para cuidarem de para se levantar, para cuidar cuidar das feridas deles. E a gente tem que fazer o que Deus falou para aquele homem. Ele tem que ir lá e fazer o mesmo, ir lá e Tá certo. ir lá e E socorrer também, né? Ter misericórdia, né? ter misericórdia, ter compaixão do próximo que está precisando, Sim. ajudar ele, ajudar as pessoas que estão em perigo ou estão mortas espiritualmente. Ir lá e dar cura, Apoio, né? apoio, faça a palavra de Deus para elas, fazer com que aquelas pessoas fiquem bem de novo, que as pessoas sintam como se elas fossem amadas, como se os próximos dela fossem amigos, fossem
Gostei, muito bem. Isso mesmo. Amigos, né? Demonstrar amor, afeto, né? Compaixão. Próximo dela, demonstrar que realmente gosta dela, né? Que quer o bem dela, não é isso? Que é o você bem quer dela. dizer? É. Muito bom. Eu- É bem tremenda. Ah, Fala. fala. Você fala. Não, eu só queria falar isso, velho. Amém, filho. Glória a Deus. Agora, Eu achei tremenda essa parte que o Miguel falou sobre a igreja, né? Sobre, às vezes, sobre isso que ele está dizendo, sobre a igreja levar os irmãos que estão feridos espiritualmente, mortos espiritualmente para a igreja. Eu achei bem profundo essa muito revelação profundo mesmo. que ele falou. E eu não tinha me atentado para isso, não sei se você Não, também sentou, não. eu também não tinha Também falado. não. Quando ele falou, realmente eu também senti uma revelação nova. E eu senti uma revelação ainda melhor nessa palavra aqui também, depois que ele falou isso, porque às vezes a gente só olha para essa palavra falando sobre a bondade, sobre, né, fala que a gente tem que ajudar o próximo, mas tem uma coisa também a mais, né, como toda a palavra de Deus tem, sempre tem uma segunda visão que a gente pode olhar e ver de uma forma mais profunda, né? Uhum. Então, essa parte de, poxa, deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar aqui, desceu um certo sacerdote. Desceu um sacerdote, né? Sacerdote naquela época era alguém de todo mundo confiava, né? Era a pessoa que tinha nas mãos o poder, entre aspas, de espiar o pecado dos outros, né? Ele chegava lá e só ele podia chegar a Deus e mexer, né? Nesse quesito. E, poxa, se fosse para alguém escolher, todo mundo ia falar que o sacerdote ia lá e ia ajudar, Cuidar, né? Cuidar. Então, de fachada, ele parecia ser uma pessoa boa, mas pelo que Jesus conta aqui, ele passou de largo, ou seja, deixa isso aí. Tipo assim, nem vendo, nem querendo saber. De igual modo, também um levita, ou seja, outra vez uma pessoa que era para ser alguém que ajuda, né? Alguém de Deus, e não era uma pessoa falsa, né? Essas duas pessoas eram falsos, faziam falsos, não falsos cristãos, né? Tô falando assim, realmente, para os dias de hoje seriam falsos cristãos, mas eles são falsos no que eles fazem, né? Esses dois. Um samaritano, para quem não sabe, era um povo que era separado de Israel, né? E eles tinham muita rixa entre si, eles não gostavam um do outro, né? Eu não me lembro bem, não recordo bem o porquê, mas eu sei disso. Então, Jesus usou o samaritano aqui para mostrar que um samaritano, que é a pessoa que todo mundo ia falar que ia passar de largo, que todo mundo achava que ela ia, provavelmente ela iria deixar o outro lá jogado, ela foi quem ajudou. Jesus está mostrando que só ele sabe o coração de cada um, né? Que, primeiro, a gente não deve confiar nas aparências das pessoas. As mais improváveis, As mais né, Miguel? são Verdade. as que Deus usa. Às vezes a gente acha que Deus só pode usar o sacerdote ou o levita, mas Deus usa também o samaritano, aquele poxa, vai que esse samaritano aqui acreditava no Senhor, né? Porque alguns samaritanos acreditavam, só que por não fazerem parte de Israel eram esculachados, deixados de lado, né? Então, ele chegou e vendo, mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Esse íntima compaixão é muito profundo na palavra de Deus. De íntima compaixão é como se fosse um sentimento assim Pelo próprio filho. Exatamente, de algum familiar muito próximo. De íntima compaixão, assim, ele olhar e se sentir no lugar do outro. Ele se sentiu isso mesmo, essa empatia dentro dele. E, poxa, nossa, coitado, olha o que aconteceu com ele, meu Deus, imagina se fosse eu pensando, né? Mas, poxa, tadinha, eu vou lá e ajudar. Foi lá e ajudou, né? Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para a estalagem e cuidou dele. Ele foi lá, ajudou, ele parou o que estava fazendo, devia estar atrasado, né? Vamos levar para o dia de hoje. Devia estar atrasado para o trabalho, aí está passando por lá de viagem. Lá as viagens dessa época duravam dias e dias e dias. Devia estar às vezes cansado, né? Devia estar uns dias já passando. Aí, todo exausto, chegou, olhou pro cara e falou, em vez dele pensar, caraca, eu não vou passar aqui não, porque tô cansado demais, capaz de eu nem conseguir chegar lá não. Ele parou, meu Deus, eu posso ajudar essa pessoa, eu vou ajudar. Aí chegou lá, pegou o cara, botou no cavalo, foi lá, ainda
pagou para a estalagem ajudar os outros gastos, né? Ou seja, ele deixou a pessoa lá e saiu, porque ele tinha um compromisso. Ele falou, eu vou deixar ele aqui, o que vocês gastarem eu pago depois quando eu voltar. Exatamente. Né? Então, ele largou de lado, ele largou de lado tudo que ele achava que era para ele deixou de fazer aquilo que ia ser para ele para fazer para o próximo. É isso que Jesus está falando, né? Que a gente tem que ser assim, nós cristãos temos que ser assim, ter isso no nosso coração, que nós tenhamos empatia e íntima compaixão pelo próximo, né? Amém. Esse é o próximo. Então, fala aí, você quer falar alguma coisa? Sim, o que eu quero dizer primeiramente é que realmente, como você disse, como Miguel bem disse, é necessário cuidar, né, do próximo, amar ao próximo, fazer o bem, como a palavra diz aqui, se encher de íntima compaixão por aquele que necessita. Mas quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, ela é sempre muito reveladora, e a revelação dela não acaba, né? E aí você vê que ele abriu mão do tempo dele, esse homem, esse samaritano, ele abriu mão do tempo dele, da energia física dele. Quantas coisas ele deve ter deixado de fazer por si mesmo para fazer por esse homem? Ele abriu mão do dinheiro. Ele pode ter mudado o percurso dele, porque a gente não sabe se a estalagem era na direção que ele estava indo, ou se ele teve que voltar, ou se ele teve que ir para um lugar mais distante. Mas ele fez de tudo que ele pôde, porque ele colocou aquela vida como importante. Tremendo isso, né? Ele colocou aquela vida na frente do dinheiro, na frente do tempo, na frente da própria vida, na frente das próprias necessidades. Sim. Ele se compadeceu de uma tal maneira que ele cuidou como quem cuidaria de um filho ou de alguém muito próximo, né? Porque tem pessoas que nem pelos parentes fazem, né? Imagina por um estranho. Então, gente, é muito profundo. E aquela estalagem também, quando ele pega o homem que tinha sido agredido, e ele cuida dos ferimentos dele, leva para a estalagem e paga lá para ele ficar, ele também levou para um lugar também de cuidado, né? E isso é tão profundo que numa próxima vez talvez a gente traga de novo essa revelação que um dia desse eu ouvi também de uma mulher que estava pregando e ela falou isso. Será que você é a estalagem? Você está pronto para ser uma estalagem? Nossa, para Deus trazer alguém que necessita até você e você cuidar? Porque o Senhor de forma nenhuma ele fica devendo nada para gente, né? E ali, aquele homem misericordioso eu vejo como Jesus, né? Aquele homem misericordioso que cuidou, eu vejo ele como Jesus. Que ele pega, ele vai, eu estou lendo aqui também no computador, eu estou lendo o texto, né, em Lucas. E ele vai ali e ele diz, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E em algumas traduções ele diz assim, se por acaso eu ficar devendo alguma coisa, ele deu dois denários e ele disse, e quando eu voltar eu te pagaria as despesas, se ainda faltar mais alguma coisa eu ainda te pago. Então eu vejo assim, Jesus voltando e pagando, né? Pagando as despesas de todos aqueles que se voltam para o próximo e que acordem o próximo. Nossa, é muito profundo isso aí. Mas aí... seriam duas Nossa, almas? isso aqui dá para uns 3 vídeos, gente. É muito aqui... tremendo. Por isso que eu quis muito que o Miguel trouxesse, né? Porque Miguel, pode falar, filho. Não, que negócio... Os 2 denários seriam 2 almas? Os 2 denários, muito interessante isso que o Miguel falou, porque os 2 denários, né, pelo que essa irmã estava pregando, um denário valia por uma vida, né? Uma vida. E o homem vai e paga 2 denários, ou seja, pagou pela vida daquele, pagou ainda pela vida de quem estava na hospedaria. Tremendo isso. E aí o que aconteceu com isso? Ou seja, forte hoje, hein? É bem forte. Eu vou dizer que essa palavra ela é muito poderosa, porque se vocês puderem parar ela abre um leque de demonstração do que Jesus quer de nós. Sim, nossa, é verdade. Ele quer que você entregue a Ele o seu melhor, o seu amor,
a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu tempo. Ele quer que você entregue o seu dinheiro, mas não para enriquecer pessoas, mas para socorrer o próximo nas suas necessidades. Sim. Então, que hoje nós fiquemos aqui, né? Tem mais alguma coisa para falar, Miguel? Não? Tem uma coisa? Só acrescentar essa última parte que você falou que nós temos que... porque assim, o Evangelho diz que, a palavra de Deus diz que o verdadeiro Evangelho é ajudar os órfãos e viúvos nas suas necessidades. Uma verdadeira religião, né? Pura e imaculada diante de Deus. É isso, então a gente ter essa palavra como base na nossa vida é de suma importância, né? Então, fazer o bem sem olhar a quem. Tá bom, gente? Então, a paz do Senhor para vocês. Muito obrigado aí pela visualização. Que Deus abençoe todos os irmãos. Que Deus abençoe o Miguel, que está começando como nosso pregador aqui. Glória! Vamos preparar outros textos para ele abordar. Não, isso daí foi... Que bênção! Foi único. A paz, gente. Depois Ele vai trazer a palavra. Tchau. Tchau.